Começando mais um Pó de Papo aqui com o Maurício, agora também com transmissão. Olha lá, já tirou o bagulho do ouvido, isso que eu gosto. Agora também com transmissão pela TV Guarulhos no canal 3 da NET, NET Claro, ou 508 da Vivo. Pra você que nos acompanha e ainda não tá inscrito, você acompanha, a gente não se inscreve. Precisa ser preguiçoso. Inscreva-se. Ou preguiçosa, inscreva-se. Pra você que já tá inscrito, já deixa seu like e ativa o sininho ali para as notificações. Quero aqui agradecer o Márcio da Guarupaz aí, que tá sempre conosco, e também o Márcio da The Rock Barbearia, inclusive, semana marquei com ele e não fui. Então, faz uma outra agenda pra mim, tô fazendo propaganda pra você me liberar a agenda aí, senão você me ferra. E hoje aqui, mais uma vez, com imenso prazer, o nosso amigo que já faz parte aqui do Pó de Papo com o Maurício, Rafael Calabria. Salve. Muito obrigado, Rafael, por você estar aqui conosco mais uma vez. Vamos falar sobre transporte, sobre mobilidade urbana e principalmente hoje sobre tarifa zero. E trouxemos aqui o professor Geraldo José Calmon de Moura. José, prazer enorme, muito obrigado por estar aqui presente com a gente. É formado em arquitetura. O Rafael vocês conhecem, mas é formado em geografia pela USP, especializado em planejamento e gestão de cidades pela Escola Politécnica da USP também, coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor. O Geraldo Calmon de Moura, eu vou ficar umas 2 horas falando que o cara quer. Formado em arquitetura, urbanismo pela PUC Campinas. PUC é Campinas, cacete. Por que vocês põem PUC Campinas? Não é que tem as duas PUC, aqui é arquitetura só em Campinas. Ah, então tá, obrigado. Ainda bem que o cara é mais ligeiro que vocês aí da minha assessoria, né, cacete. É mestre em geografia pela Unicamp, doutor em planejamento urbano. Ocupou os cargos de diretor de planejamento de projetos de Guarulhos entre 2004 e 2008. Esse pode falar bem de Guarulhos, hein? Ó. Ocupou os cargos de diretor de planejamento, já falei, não vou repetir, adjunto de transporte em vias públicas de São Bernardo. Caraca, outro lugar também, que ali é um emaranhado da bexiga, né, velho? Tá bom, Luiz Bez, um monte de coisa. Tá bom. Atuou como especialista, Ó, anotei aí que é mais fácil que é. Porque senão a gente vai demorar e ele já falou que ele tá com pressa pra sair. Por quê? Porque o problema dele é mobilidade, ele vai pegar trânsito. Nossa, 23 tava vermelho. Geraldo e Calmon. Se chama Geraldo de Calmon? O que você quiser. Pode ser Geraldo também. Então assim, Calmon e Calabria. Cara, nós estamos fazendo uma puta do movimento em prol do tarifa zero lá em Guarulhos. A gente está discutindo isso a nível federal também. Uhum. Alguns tempos atrás o Calabria veio falar do tarifa zero e eu falei que eu não concordava diretamente, porque eu achava que tinha que ser pelo menos uma tarifa social, lembra? Uhum. Mas hoje eu acredito cada vez mais, inclusive eu tenho um projeto de lei de tarifa zero em Guarulhos e que eu acredito fielmente. Vamos ver se esses caras fazem eu acreditar mais ou acreditar menos. Tomara que seja mais. Mas vamos bater papo sobre isso? Bora. Eu acho que, por exemplo, a questão de transporte, ela é mais do que mobilidade, ela é mais do que o próprio transporte. Para mim, questão de transporte hoje é uma questão social. É uma questão que leva você para o lazer, é uma questão que leva você para a escola e traz de volta, para um emprego e traz de volta, para a saúde traz de volta, para a cultura e traz de volta. Então, eu acho que hoje eu boto muita fé no tarifa zero, Calabria e Calmon, justamente por ser uma questão social, para todos terem acesso a toda a cidade. Agora é com vocês. A minha parte que eu tinha decorado era essa. Só uma introduçãozinha rápida. A gente tem estudado muito a tarifa zero e você falou que é uma questão social que impacta várias outras áreas da cidade. Inclusive era econômica. Teve um seminário em Minas, que tem várias cidades em Minas com tarifa zero, e as prefeituras falando que aumentou a arrecadação do ISS, porque o comércio começou a circular mais, caiu as faltas nas consultas médicas do SUS, que a galera agenda, parcelado daqui a 3 meses, passa 3 meses, a galera tá sem grana, não consegue pagar a tarifa na consulta. E com a tarifa zero aumentou a frequência das consultas de saúde, então um impacto muito, muito, muito grande. E o trânsito? O trânsito tem pouco dado ainda. A cidade de Caucaia falou que está notando redução, mas o setor, né, o colega deve concordar, é muito ruim de produção de dados. Então, nenhuma das cidades que fez conseguiu fazer um estudo do trânsito. Então, não é que não tem impacto, não foi medido o impacto. Porque essa ideia é nossa. Essa ideia nossa é o impacto do trânsito
E o impacto de acidente de trânsito também, né? Calma. Eu acho que a primeira coisa a gente precisava recuperar um pouco o histórico do porquê da tarifa zero. Cara, ele parece muito com o Lenço, velho. Até do jeito de falar. Pô, fala que eu pareço com o Brad Pitt e tá bom. Ó, é o Brad Pitt. O Lemos que eu tô falando. Mas o contrário. Parece, assim, do avesso. Do avesso. Do avesso. Obrigado, começamos bem. Acho que é importante a gente recuperar o porquê da tarifa zero. Eu acho que a tarifa zero vem num conjunto de direitos que a sociedade como um todo foi se apropriando. Então, em algum momento da pós-Nova República, nós entendemos que a educação tinha que ser pública, gratuita, universal e de qualidade. Sim, saúde. Tem o Fundef, Fundeb, saúde veio. Então, em determinado momento, a gente passa a entender que os deslocamentos podem ser gratuitos, né? E de qualidade. Eu acho que hoje nos colocam alguns desafios a serem colocados. Eu, particularmente, sou favorável à tarifa zero, por essa razão que eu coloquei. Só que eu acho que nós temos um argumento positivo, mas duas preocupações muito grandes. Eu queria perguntar, o que precisa ser avaliado antes de implantar? Porque a gente fala de implantar, realmente tem condições. É uma opção política. Você vai ter que tirar recurso de algum lugar para colocar em outro. Ou buscar recurso. Fora. E toda a sociedade tem esse... Eu acho que toda a sociedade tem obrigação com isso. Eu falo isso dos grandes centros comerciais, dos bancos. Todo mundo tem que investir nisso. Super desafio. Agora, eu acho que tem duas questões. Uma ligada ao transporte, outra ligada ao planejamento urbano, como obstáculos ou como desafios a serem colocados. Primeiro caso. Eu trabalho no Rua Viva, sou diretor do Instituto Rua Viva. A gente fez recentemente o plano de mobilidade Maricá. Maricá é um lugar onde instituiu a tarifa zero, mas eu teria, no outro momento, te contar algumas peculiaridades de Maricá. Maricá tem algumas coisas que acabam... Primeiro que tem muita grana, né? Primeiro que tem muita grana. E segundo que tem alguns desafios de ser colocados. Mas o primeiro desafio que eu colocaria na área da mobilidade é o seguinte, se a gente for pegar... Vamos pegar a cidade de São Paulo para botar números. São Paulo hoje põe no sistema de transporte alguma coisa em torno de 6 bilhões de reais, não é isso? Para subsidiar metade da tarifa. Tá? Para a gente subsidiar a total, deveria bater por volta de 12 bi. Porque a tarifa não poderia ficar 10 reais, que ela fica absolutamente proibitiva para boa parte da população. No entanto, mesmo que a gente pegue cidades como São Paulo, mesmo Guarulhos, São Bernardo ou Santo André, que talvez seja os que têm o melhor controle na região metropolitana, até que ponto o poder público tem conhecimento real da composição tarifária real? Eu dou aula de tarifa lá no Mackenzie, tá? A gente ensina a planilha da NTP, que substitui a do JPOT, etc. Mas nos falta, como gestão pública, um conhecimento real do sistema de transporte. Então eu acho que na hora que a gente vai falar em assinar um cheque em branco, quer dizer que quem está hoje administrando o sistema de transporte não tem o conhecimento adequado. E vai ser muito difícil ter sem uma gestão ou, se a gente quiser pensar mais, numa operação parcial do sistema. Hoje já tem experiências de outros tipos de licitação. Olha, material rodado é muito caro, valor de depreciação muito alto. Tudo bem, licita o material rodado, mas faz a gestão pública. Foi sobre isso que a gente debateu da outra vez. Você quer licitar mão de obra? Licita a mão de obra. Mas o controle público, se você não tiver esse controle público, nós vamos assinar um cheque em branco. Que é a questão normal quando os caras falam que essa questão... Da caixa preta. Não, e outra. Não é só a questão do transporte, mas quando falam que agora os governantes aí, Gucci lá em Guarulhos, foi o inominável... Falava que era questão pública zero, né? Estado mínimo. Estado mínimo e tal. Vocês também concordam que não dá para existir Estado mínimo no lugar nenhum? O Estado mínimo... A base tem que estar na mão o Estado mínimo que levou esse cenário que ele falou, que hoje as prefeituras não têm capacidade de controle, não tem equipe. Então o que eles pegam nos contratos... Não tem equipe na saúde, não tem equipe na segurança, não tem equipe na educação. Essas partes básicas tem que estar na mão pública. Na mão pública. E aí os contratos repetem isso. Em vez da prefeitura controlar o custo real, quanto que a viagem, quanto custa o pneu e tal, fica tudo em índice. Aumentou a inflação, aumenta um pouco a tarifa. Então... É até questionável se é de fato para custar 12 bi hoje e tal. Essa é a primeira questão. Quanto que custa? E assim, que eu falei, eu dou aula disso. A gente sabe composição, custo fixo, custo variável, etc. Mas na hora que você vai assumir, você não tem. E sequer, eu acho que as prefeituras principais até têm, mas eu já cheguei a fazer plano de mobilidade onde o nível de atendimento de serviço chegava em 80%. Onde o aceitável é 95%. Cara. A gente botou o carro, né? Não vou falar cidade, mas falar no litoral, a gente saiu atrás de 80% de cumprimento de serviço.
Ou seja, para cada R$ 5 que você paga, um não está sendo gasto. Então nós precisamos entender. Precisamos entender como é que se dá. Mão de obra, 40% da composição da tarifa, mais ou menos. 40% a 45%. Sempre põe a culpa na mão de obra também. E aí você faz acordo por baixo. Que complica a vida do trabalhador. Então, se é para discutir, como é que a gente faz? A gente tem que ampliar a gestão. Que nem Guarulhos que tirou o cobrador, a gente fez proposta de ter mais um homem, uma mulher no carro para poder dar segurança e tal. Então eles fazem um cálculo, mas eles vão lá e retiram rapidamente esse cálculo e absorvem. Então eu acho que assim, nós temos que ampliar a gestão. Temos que discutir como se fazer isso. Esse é o primeiro ponto. É um bem público. Dois exemplos, só para esse primeiro ponto, que ele colocou dois exemplos muito bons. Tem que estar debatendo das cidades que também está a pauta de veículo elétrico, né, de ônibus elétrico e tal. E, como o elétrico é mais caro, as cidades estão tendo que achar outras formas também, como ele falou, de licitar a frota em separado e tal. E Cascavel, no interior do Paraná, a prefeitura começou a fazer isso, licitou lá metade da frota, a frota é pública e o empresário só opera. E aí ela falou, agora a gente está tendo que participar do negócio, estamos tendo que medir custos e tal. A sensação que eles têm é que antes, ela fez uma brincadeira que eles delargavam o serviço. Então, não é delegar, delargar. Não é delegar, é delargar, o privado faz tudo aí não dá problema pro prefeito. E agora a prefeitura está participando e vendo custo, vendo viagem, tal. E outro exemplo claro disso, a tarifa zero aqui em São Paulo, né, do querido Ricardo Nunes. Querido pra quem? Do prefeito Ricardo Nunes. Que é muito importante colocar aqui. Além de não controlar os custos reais, a prefeitura de São Paulo ainda paga por passageiro transportado, que gera um pagamento indireto. Então não importa se o cara fez ou não fez a viagem, o empresário no caso, né? Se pegar os passageiros, vai ganhar a mesma coisa. E aí a empresa economiza a viagem, desculpe, que nem ele falou aí, lota o busão e ganha a mesma coisa. Na verdade, eu fiquei sabendo que tem um cálculo, que eu não sei qual é que é lá, porque tem uns cálculos ferrados. Eu posso explicar depois. E se a empresa ligar as máquinas dela durante a noite ou do dia, elas já estão ganhando. A frota disponível. Isso pode estar lá parado. É um dos parceiros. Mas hoje você tem mecanismo para isso. É que o pagamento é por frota disponibilizada. E aí eles medem a frota disponibilizada e pagam. Cara, não precisa isso na época da Luiza, em São Paulo, teve alguma coisa? Não, mas agora hoje, a partir do momento que a empresa está funcionando, não precisa estar com o ônibus na rua. Se a empresa estiver com os seus trabalhadores ali fazendo manutenção, ela está funcionando. Se ele não rodar o dia inteiro, eles ganham a mesma coisa. Mas ainda a maior parte da parcela é para transportado. E a gente está acabando de juntar os dados aí, que na tarifa zero ele anunciou, repetiu muitas vezes, não aumentou a frota é a mesma. Mas a remuneração dos empresários aumentou 30% na tarifa zero dos domingos que está rolando em São Paulo. Então os caras estão fazendo o mesmo serviço e ganhando mais dinheiro. E no domingo é pior, não estão fazendo o mesmo serviço, porque no domingo ainda a frota é reduzida. Não, mas a frota tá igual que o domingo que era antes. De domingo antes. Então com frota reduzida eles estão ganhando mais 30%. Olha só que sacanagem. São exemplos claros que se a gente não tiver uma gestão mais eficiente... Exato. Na verdade, isso é gestão gestão eleitoral, não é uma gestão pública. É isso ou não? Não. Se você vai ter que... Para você enfrentar a questão da tarifa zero com responsabilidade, vai ter que ter uma ampliação na gestão, na competência na gestão, né? E nos componentes que fazem... Sobre os componentes que fazem a tarifa. E eu acho que a gente não dá para pensar isso sem você estar operando um pouquinho. Né? Guarulhos tem uma rede um pouquinho mais complexa, a gente estava conversando agora, antes de entrar para cá, mas eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho como trabalhar. Esse é o primeiro ponto. Mas é viável? Eu acho que é viável do ponto de vista político. Eu acho que é uma questão de você optar ou não por prioridade. De vista política ou de política pública? De política pública. Eu estou falando assim, em algum momento, era viável a gente gastar 25% com educação? Talvez não fosse. Nós, enquanto país, né, eu diria que da Constituição até 2018, depois deu uma complicada, a gente evoluiu nisso, independente da matiz, a gente conseguiu fazer um pacto no país para falar, vamos investir em educação. E houve um ganho em educação? Sim. Nós temos um sistema de saúde que, com todos os problemas... É o melhor do mundo. É um dos melhores do mundo, do ponto de vista da universalização. E a universalização é um desafio. Então, é viável fazer uma cidade melhor? É lógico. E quando você está dentro de uma lógica onde tudo é lucro, mercado e tira o Estado, tal, não fica viável. Você tem que aprofundar nessa questão. Mas eu acho que, uma vez aprofundando e tomando essa decisão, tem que ter uma gestão eficiente. E a gestão eficiente vai passar, inclusive, por dificuldades de gestão no campo progressista. A gente tem alguns problemas. Vivenciei isso. Então, acho que a gente precisa colocar. Agora, eu acho que a principal questão diz respeito à cidade. E do que eu estou falando? Se São Paulo paga por volta de 6 bilhões por ano,
É porque você tem uma cidade feita onde as oportunidades estão concentradas numa região da cidade, que eu vou ter que atravessar agora para chegar atrasado, e um contingente populacional só para falar da capital, localizado Zona Leste, Zona Norte e Zona Sul, que diariamente se deslocam para o centro, tá? Se deslocam para o centro e é mais ou menos assim, a gente transporta uma Paris dessas regiões. E quando eu estou falando isso, a gente vai pegar o metrô, metade das viagens estão vazias. Porque os caras estão indo, vai todo mundo, não volta ninguém. Verdade. Quer dizer, para dizer que não volta ninguém, tem os caras que sobem na Guilhermina, vão até Itaquera para ir sentado e voltam. Fazem viagem negativa. Agora, do ponto de vista operacional, esse sistema está muito caro. E uma das coisas que a gente tem ocupação urbana na leste é porque você tem acesso. Então, quando você deixar a tarifa viável, se você não tiver uma real gestão do urbano, nós vamos ter leste 3, leste 4 e leste 5. Porque o que acontece? O que impede? Vamos pegar Guarulhos. O que acontece? Que a gente não triplique a população de Soberana, do Fortaleza, do Cabo Sul. Melhores condições... Melhores não. Melhores condições econômicas de moradia, mas acaba tendo piores condições Se você deixar a tarifa zero e não fizer uma regulação territorial pesada, que é infelizmente quando acontece nas cidades, esta irracionalidade. São Paulo paga 6 bilhões porque tem uma lógica e uma dinâmica urbana irracional do ponto de vista urbanístico, extremamente planejada e irracional do ponto de vista imobiliário, porque abriu franja imobiliária. Tá acontecendo em Guarulhos também. Aconteceu em Guarulhos. Guarulhos está crescendo de uma forma... E Guarulhos tem um problema que é a sobreposição da rede municipal e intermunicipal, que é uma outra questão, que é um desafio maior. A gente não sabe o que é rede municipal e intermunicipal. No fundo, elas até se... Não, pra gente que entende, elas são diferentes. Mas pra população, ela é quase a mesma coisa. E quem opera o municipal e o inter? A gente tem, são duas mesmo. coisas... Agora a empresa é a mesma. A empresa é a mesma, mas o ônibus é diferente. Mas responde para lugar diferente. Governos diferentes. Não, são diferentes. E aí você pega Guarulhos, que você tem uma Dutra que você usa como avenida. Como avenida. Você pega uma Fernão Dias que você usa como avenida. Você pega a L. Smith que você usa como avenida. É complicadíssimo, né? Agora, se a gente não tiver uma regulação territorial onde fomente moradia de interesse social em áreas providas de infraestrutura. 2. Contenha expansão imobiliária indefinida, o que vai ter uma briga efetiva com os donos de terra, lá para os lados da Pascoal Tomeu. Como é que a gente vai fazer isso? Lógico que tem que criar centralidades na ponta. Mesmo porque Guarulhos é uma cidade onde foi tudo grilado, né? Então, tem isso, inclusive, ainda, no centro, mas eu recentemente participei de uma discussão e intervi na questão do Morro do Amor, que era um local onde a prefeitura iria tirar, a gente levou um pessoal da USP, da Federal do ABC, para fazer, era um caso clássico, né? Região do Salgado Filho, valorizado, em determinado momento fala que está perigoso, que vai sair todo mundo. E aí era um lugar que se você tira, aquele terreno subiria. 5 minutos depois vira prédios. Essa é a disputa que a gente tem que fazer. Se você continuar, se você introduzir a tarifa zero e não tiver uma política urbana que contenha expansão, e contém expansão não é porrada, contém expansão é oportunidade onde tem terra. Guarulhos, mas mesmo Guarulhos precisa crescer para todo lugar. Mas pode, ela cresceu muito para mas ela não é densa. Há 20 anos atrás, as regiões lá próximas da Tiradentes, da CM, eram terrenos vazios. Se você pegar hoje o lugar lá da CM, tem prédios vazios, tem glebas vazias. Né? Que é um pouco que o discurso que o Guilherme, que a MTST faz. Como é que a gente se apropria? Segundo que está na Constituição, não tem nada de legal. Função social da cidade, da propriedade. Como é que você coloca? Guarulhos é uma dinâmica, mas se a gente for pegar a cidade de São Paulo... Eu trabalhei no Instituto Polis em 2000, a gente falava que o número de unidades habitacionais vazias no centro de São Paulo atenderiam toda a demanda habitacional de São Paulo, dentro do centro expandido, que é uma cidade com densidade baixa. Ela não é baixa aqui no centro. Então, se nós, enquanto... Só não vê quem não quer, porque a gente vai passando, você vai vendo os prédios vazios, se acabando, inclusive com perigo de destruição. Né? E vários lançamentos vazios também. A galera tá lançando para investir, para alugar, para não sei o que lá, e fica fechado um tempão. Eu acho que aí tem... Vou fazer propaganda da minha Não, vida. porque o que você falou é muito importante, Calmon. Você pega o que você tem de hoje,
de habitação vazia, você consegue resolver um problema de... Então, Cara, essa é a discussão dos moradores dos movimentos de moradia, que eu acho que tem que ser colocado. Sim. Lembrando que o Welles é uma dinâmica um pouco mais difícil, porque a gente já está, porque eu moro lá, já estamos na periferia. Mas enquanto a gente não enfrentar essa questão, se a gente não fizer tarifa zero, vamos supor que você tem que botar 1 bi em Guarulhos por ano. Se a gente não enfrentar essa questão, em 10 anos você está botando 1 bi 200, 1 bi 300, 1 bi 400. Não tem fim. Não tem fim. Então nós temos, então para enfrentar a questão da tarifa zero, nós temos que enfrentar a questão da reforma urbana. E eu falo isso porque a mobilidade, quando a gente fala que a cidade é sem planejamento, mentira. Ela foi criada para um planejamento imobiliário. E quando a gente faz essa cidade... Mas de uns tempos para cá. Olha, eu te digo... Assim que os caras viram o potencial de Guarulhos e que perto de São Paulo... Eu acho que São Paulo, Guarulhos não teve interesse imobiliário até mais recentemente. Mas São Boa, Paulo foi boa, criado, boa. planejado... São Paulo sim, agora. Num plano de avenidas que pensava essa expansão, que só... Estou trabalhando no meu doutorado. Que só funcionou, quer dizer, só valeu a ideia do Prestes Maia, ou só não, mas principalmente... porque atendia interesses imobiliários, ampliava a franja imobiliária, porque era uma lógica rodoviarista que capilarizava. Não era imobiliário de prédio, era imobiliário de loteamento. Fundiário. Não é imobiliário. Aí você tem um outro fenômeno, aí sim mais recente, e olha que coisa, é que a mobilidade é como você percebe melhor a cidade, é mais concreto. Se a gente fala em urbanismo, parece uma coisa meio abstrata, ou parece uma coisa que estão querendo ocupar. Playboy, quando o cara fala de urbanismo, eu falei, eu não tenho dinheiro pra isso. Não tenho nem roupa pra vestir. Mas, quando você fala, nós estamos falando de concreto, cara. Entendeu? Nós pagamos 6 bi. O paulistano hoje ajuda a pagar 6 bilhões por ano. Mas não é tudo paulistano. Agora eu vou falar pra você tem eu vou falar pra você algumas particularidades de Guarulhos, que você é de lá, você conhece muito bem. Mas assim, primeiro que eu acho que o transporte público é uma obrigação de toda a sociedade. Sim. De toda a sociedade. Porque todo mundo ganha. Eu falo isso pros caras, os caras... Todo mundo ganha. Peraí, o boteco ali não ganha quando o cara para ali pra comer uma coxinha. Foi pagar uma conta, vai pagar uma conta onde? No banco. Então quem tá ganhando com o transporte público é o banco. Vai no shopping, o cara foi de transporte público. Quem tá ganhando? É o centro comercial. Redução então acho do que trânsito. todo mundo tem que ter essa... Não é consciência, não. Tem que ter essa obrigação social. Você vê em Guarulhos hoje. Por que eu acho que hoje, depois de tanto que você me falou, Calabria, e agora com o Calmon falando, só me incentiva mais a lutar por isso? Por quê? 55% do transporte público em Guarulhos é gratuito. Aí eu falo isso aí, você vai falar, mas você tá louco? Não, 55% do transporte público em Guarulhos é gratuito. 45% da população, de quem usa, e olha assim, nós estamos numa cidade de 1.300.000 habitantes, onde 800 mil são passageiros. Você falou do carro, do automóvel? Também, só que eu não estou falando só do automóvel, estou falando realmente, o banco ganha quando o cara vai pagar a conta, o cara não vai de carro, o cara que tem carro, o cara que tem... O cara vai pagar a conta, é o cara que precisa usar o transporte público. Uhum. O cara que vai fazer o mercado e sai com algumas sacolinhas é o cara que usa o transporte público, a pessoa que usa lazer. Imagina você hoje, entre 25% e quase 40% do salário é usado para pagar o transporte público. E aí essa pessoa não pode... Aí em Guarulhos, não tô usando Guarulhos aqui, que você já falou que é de Guarulhos, o Calabria a gente sempre fala de Guarulhos, mas assim, só tem uma porra de um bosque lá em Guarulhos, porque os prefeitos que foram lá nunca se preocuparam na porra do lazer pro trabalhador, pra trabalhadora. Você tem que fazer outra ponta. Então tem que fazer outras pontas. Só que aí o cara vai sair dali pra ir lá no Bosque Maia, o cara fala, eu vou ter que pagar a minha condição, da minha esposa e de mais 2 filhos. Chega lá, eu não tenho dinheiro pra pagar um cachorro quente. Se ele não paga isso, ele vai gastar ali. Outra, vou sair com meus filhos e tal, cacete, vou parar ali e vou tomar uma cervejinha. Se eu tô dirigindo meu carro, já não posso tomar cervejinha. Agora, se eu tenho um transporte público de qualidade, eficiente, tem uma lei aprovada em Guarulhos, é uma das leis que eu também participei, de ar-condicionado e Wi-Fi, que não é cumprida na cidade, porra. Por causa da parte da gestão que a gente falou antes, né? Então, se você tem toda essa comodidade, porque eu também entendo. Quando o cara chega assim e fala assim, porra, eu vou pegar trânsito, vou me ferrar, não vou ter um ar-condicionado, e não posso escutar a música que eu quero, não posso falar com quem eu quero, então é melhor o cara acabar usando o carro. E, infelizmente, também no Brasil, a gente dá mais valor eu moro pro transporte individual do que pro Eu não transporte tenho carro.
Tá? Parabéns, cara. Eu sou doido por carro, mas eu aposto no transporte público qualquer jeito. Eu moro relativamente no centro de Guarulhos. Se eu fizer, eu pego o sistema Inter às vezes. Se eu for, eu e meus 2 filhos, eu moro com os meus filhos. Se eu for com os meus 2 filhos pro Tucuruvi, compensa eu pegar um Uber. Falar disso. Pior ainda. Não, aí o setor reclama que tá perdendo passageiro. Não, o setor tá entregando passageiro pro Uber. Que é isso? Foi o que aconteceu na época com a família das peruas. Exatamente. Parecido também. Então, mas eu acho que vamos trabalhar uma estratégia de implantação, já que você que está mais direto no poder público, trabalha com isso, vamos colocar uma coisa. Inclusive para discutir a lógica neoliberal. Quando saiu a última reforma... Só para mim tirar uma dúvida, existe lógica neoliberal? Então, existe. É uma ilógica neoliberal que é para poucos. Eu acho que existe uma lógica e a gente tem que entender para superar. Uma brincadeira. Quando você teve a última reforma trabalhista, você teve uma desoneração na folha e todo mundo bateu palma. A gente pegou algumas cidades, acho que no debate contigo a gente conversou disso, onde a composição do VT, Vale Transporte, que chegava a 45% da receita, caiu para 18%. Então, eu acho que nós estamos num momento, pós-reforma trabalhista, as cidades médias estão entrando em colapso de transporte, porque a lógica urbana dessas cidades, sem ter uma receita compatível, está jogando o transporte para fora. Então eu acho que é um momento da gente, além desse discurso de gestão, que é um discurso que tem marco ideológico, que tem posição, é entender que para todo mundo, se a gente não fizer uma discussão sistêmica do que é o deslocamento, sistêmica do que é o transporte, da impossibilidade de se fazer o mercado se autopagar, porque nós estamos com esse problema, e enfrentar uma questão de uma cidade. Quer dizer, quando a gente fala em expansão da cidade, parece que para a maioria das pessoas tanto faz, e para o dono da terra, se eu fosse dono da terra eu também ia querer, eu quero comprar uma terra em hectare e vender metro quadrado. Sim. Quero vender para uma grande construtora. Mas se você entender que isso tem um preço, e esse preço, está pago. A gente paga em São Paulo 6 bilhões por ano. Mas por que as pessoas não entendem que elas estão pagando? Por exemplo, você sabe que a gente está fazendo um abaixo-assinado lá na cidade também. A gente está falando de Guarulhos aqui, eu não queria só pegar Guarulhos, porque a gente tem mais de 80 cidades aí que já estão... 105 cidades. 105 cidades, olha. Já atualizando, já 105 cidades. Então ela tem viabilidade. Agora, eu vejo pessoas que vão fazer o abaixo-assinado e falam assim, não, eu não concordo. Aí você fala, quantas vezes você usa transporte público no dia? Eu falo, não, meu carro está estacionado ali, eu não uso transporte público. Porra, então não dá opinião para uma coisa que você não usa. Não, mas a gente tem visto muito, até em candidaturas que já falaram com a gente, de que a população não compra muito a ideia, mas eu acho, Brinquinho, que é por causa do abandono do transporte. Como sempre foi ruim, nunca teve muita qualidade, a galera tem medo de virar zero e piorar a qualidade ainda. Isso é verdade. Toda hora que a gente para e fala, mas eu peguei o ônibus ali e tal, no calor, fiquei 2 horas. Aí também, ó. A população não bota muita confiança de que vai melhorar. E inclusive, nunca pensa no trânsito, né? Porque o problema do transporte público é o trânsito. Você consegue sair ele do ponto inicial, mas você não consegue ter o ônibus de volta para o ponto final. Eu acho que tem uma contradição que a gente precisa entender, que é o seguinte. Em qualquer lugar do mundo, seja aqui ou em Paris, o transporte coletivo ele vai ter algumas restrições em relação ao transporte individual, em relação ao conforto. Ele sai do ponto minha casa e vai chegando no ponto meu destino. Você vai ver a música que você quer, etc. Né? Então, quando você pega... esse é um trabalho do Eduardo Vasconcelos, lá da NTP. Quando a escolha modal, o que faz escolher o modo é o que você tem grana para ter e interesses individuais. Então, quando você bota conforto, quando você bota praticidade, a princípio, isso vai te levar para o transporte individual. O problema é quando você bota aspectos coletivos, por exemplo, ocupação de espaço. Sim. Ambiental. Calma, eu desenho isso, acredita? Eu desenho um ônibus e falo aqui tem 40 pessoas, eu desenho 40 mas aí que tá, aí tá um desafio. Olha só. Tá um desafio maior, que é a cidade hoje torna mais fácil também sair de carro. Então a gente precisa ter uma estrutura. E o valor, mas precisa começar a mudar, assim, a 23 de maio, uma Dutra que você falou lá pra Guarulhos, tem que ter na primeira faixa ali um corredor de ônibus pro cara ir de busão super mais rápido que de carro. Então, e assim, exclusivo. Sim, porque também essa ponte de corredor é uma coisa, né? Toda vez que a gente põe corredor exclusivo, o cara fala, não, tem que ser preferencial. Aí no preferencial entra
táxi, moto, Não, tudo é exclusivo. carro de valores, carro de não sei o quê. Pra mim, corredor exclusivo é ônibus Aí é uma discussão de dizer e que transporte de emergência, mas nada. o que eu acho que a gente tem que colocar, quer dizer, primeiro, nós temos que lidar com essa contradição. Né? Quer dizer, essa contradição acontece aqui ou em Paris. Não é uma questão... mas Paris está bem mais avançado. Mas lá um cara vai querer pegar... Você pega aqui na eu América acho Latina, que você tem alguns países muito mais avançados. Mas eu acho que o Mbappé, quando vai pro Paris Saint-Germain, ele deve de carro, entendeu? Então eu acho que a gente tem que enfrentar isso. Agora, como é que você faz? Agora, para a cidade é pior. Então nós temos que enfrentar essa contradição. Minha, tua, todos nós. Tá? Como é que a gente faz isso? Isso aqui, este momento é um exemplo disso, que a gente tem que colocar. Segundo, nós temos que dizer que está doendo no bolso. Quando você falou assim, por que será que os caras são meio... não querem discutir tarifa zero? Eu acho que tem uma coisa da descrença da gestão pública, que é um debate que a gente tem que fazer, e também da crença que vai aumentar o imposto. Então, eu sempre coloco, não pela questão, lógico que eu me preocupo com a questão social ou com a questão ideológica, mas eu boto a questão financeira. Cara, você, paulistano, paga 6 bi por ano para ter uma cidade irracional e porque não inverte a lógica, vai ficando cada vez mais irracional. Eu trabalho com relatório de impacto, que o mais pego é verticalização nas franjas. Sob a legislação de habitação de interesse social, que é menos restritiva. Recentemente, eu fui com uma amiga minha ela foi comprar um estúdio e tal, os caras estão botando o estúdio como HIS. Vendendo a mais de 10 mil, a mais de 10 mil reais um metro quadrado. Então o que aconteceu? Quer dizer, o cara entra na legislação de HIS, faz um cubículo, esse cubículo não vai ser usado para habitação, vai ser usado na grande maioria para Airbnb, que eu às vezes uso. Então não tem a contradição, né? Aí essa minha namorada foi comprar, a gente foi lá, o cara falou, isso aqui é HIS. Eu quase caí de conta, eu falei, pô, não é possível. O que você tá fazendo? Quer dizer, não falei, porque não ia zoar o rolê dela, mas eu falei, o que você tá pensando? Quer dizer, olha a lógica. E tem uma outra questão que é importante a gente colocar, que nós estamos brigando com gente grande. O mercado imobiliário, recentemente, o Guerra dos Lugares, o livro da Raquel fala isso, tem um problema da financiarização. Então nós estamos discutindo com grandes fundos de capital que entram, né, que mudam legislações e que vai falar, então o jogo está perdido? Não, o São Paulo conseguiu tentar adensar, mas tenta adensar, o mercado dá um olé, mas já estão saindo condomínios com uso misto. Nós temos que enfrentar essa questão do HIS, não é para ser cubículo. Airbnb, nós vamos ter que criar um mecanismo de saber o que é imóvel para aluguel, não pode entrar na mesma lógica. A gente começa a entrar naquela história que tudo tem que ter regras. Não, e é importante... Acontece como aconteceu com o Uber, acontece como aconteceu... Agora vem cá, a gente está falando de um monte de problemas, e concordo, não tem o Mbappé, ele vai de carro porque se ele pegasse, vamos lá, um cara que trabalha em home office hoje, ele tivesse um ônibus que chegasse no horário, ele não tivesse que pagar o estacionamento, ele não ia gastar o combustível dele, ele tem um Wi-Fi e um ar-condicionado, o cara já ia sair de casa, ele não ia mais trabalhar no home office, ele ia trabalhar home ônibus, que ele já ia trabalhando no ônibus e voltava trabalhando no ônibus, além da segurança e do não estresse do trânsito, porque hoje a gente tem um afastamento de motoristas. Primeiro afastamento maior que existe é de policiais militares. O segundo é de motoristas de ônibus urbano. Então agora vamos lá. Esses problemas que você falou agora, Camon, elas são estruturais realmente. E aí, ainda bem que eu tô com dois aqui que manjam de geografia, porque pra mim de geografia eu não manjo muita coisa não, mas é a realidade. Agora, o que a gente faz para ser viável? Porque assim, é bom ou não é? E como que a gente trabalha isso para ser viável? Acho que o ponto inicial, bom, em termos de... Eu sei que você defende isso com unhas e dentes, Calabria. Não que o Calmon não defenda, mas é que ele já quer pegar já já quer pegar no pescoço dos caras. Não, mas tem que enfrentar mesmo. Mas eu acho que assim, em termos da gestão da mobilidade, o primeiro ponto é essa reformulação de gestão que a gente falou. Então tem um contrato e uma forma de gestão que a prefeitura tem mais controle. Esses 6 bilhões, por exemplo, outros não poderiam pagar? Os grandes centros comerciais não, mas o primeiro é ver... Os bancos não tarifa de outorga onerosa. Primeiro é ver se os 6 bilhões está certo.
Debateu Primeiro precisa ver isso. a conta dos 6 bilhões, aí ver de pagar, ver como E pagar. que as empresas estão dando de retorno de também. retorno, né? Frequência, Olha, pontualidade. Daí até uma briga com a SDU, mas eu buscaria isso nos mecanismos De outorga. de outorga. Eu acho que a outorga onerosa, ela não é só para arrecadar grana. Eu acho que ela é um instrumento poderosíssimo de adensamento, de inibição ou não. Acho que a gente, Boa! acho que a gente tem que trabalhar obrigatoriamente Inibição não é? com o uso. Então, assim, por exemplo, uso misto. Osasco fez isso. Uso misto pode subir mais. Mas o grande questão é o seguinte: ninguém discorda de querer adensar. O grande treta se dá na hora que você fala, não pode verticalizar em alguns lugares. Nós temos que criar uma diferença. Então, adensar próximo. Não é igualdade, é equidade. É equidade. Próximo a corredores de infraestrutura, né, de mobilidade. Evitar que se adense fora. As EMs de São Paulo sofreram muito com isso. Quer dizer, o plano que o Haddad fez originalmente pensava isso, depois se quebrou nas EM. Tá? E também agora se expandiu demais a ZEU. Agora se expandiu demais a ZEU. Eu acho que essa verticalização, esse adensamento, que não precisa ser obrigatoriamente verticalização, tem que conter habitação de interesse social. E habitação de mercado já pega 100%. Eu acho, adicionando isso, que nem a gente falou do delargar para o ônibus, eu acho que falta também uma participação da prefeitura em também assumir e construir. Tipo, pegar e vai lá e faz. Não, pedindo, influenciando, tentando, velho, vai resolver, vai lá e faz. Não, assim, a gente perde para o mercado, quer dizer, por exemplo, o mercado deixou a HS, eu quero transformar a HS em Airbnb. É uma novidade. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta agora, Calmon, que você colocou em todo momento e eu não tiro sua razão e eu acho realmente sobre isso, inclusive eu discuto muito a questão geográfica de Guarulhos, mas a gente não, pra gente mexer no transporte público já é difícil. Certo? Eu acho que é mais fácil que resolver essa treta toda, mas é difícil. Não, ela é mais fácil que resolver. É isso que eu ia falar agora, é muito mais fácil. Então eu tô imaginando o seguinte: pra gente falar no transporte público já é difícil. Falar em tarifa zero não é fácil. E aí você juntar a questão geográfica, olha, faz o pi. Fudeu! Hoje. Então, como que a gente começa iniciando? A gente consegue iniciando pelo tarifa zero e depois condicionando tudo o restante? Olha, não estar no poder público... Não me público, fode. Não estar no poder público me dá uma coisa muito tranquila, porque eu vivenciei isso. Quando a gente trouxe... Vai ter pipa cacete hoje. Quando a gente trouxe para Guarulhos o corredor Taboão-Tucuruvi, que era uma questão que a NTP estava colocado, eu fui um dos responsáveis por fazer o itinerário pela Anel Viário. A ideia inicial dele, ele cortava com um túnel de 8 quilômetros dentro da Monteiro Lobato. Eu falei, você vai adensar, e jogava para lugares que eu achava que não precisava jogar. Só que eu falava na época, e eu era secretário de Transporte, não estava secretário de Desenvolvimento Urbano. Nós tínhamos que concentrar todo o adensamento do anel viário, de Guarulhos em torno do anel viário. Água. São 12 quilômetros, ou 8 quilômetros, absolutamente pouco denso. Isso é verdade. Se você for pegar todo o corredor, onde que você tem quantidade, você vai ter colégios, prédios isolados. De uma maneira geral, nós estamos falando de uma área horizontalizada. Aquela área, você tem que chegar para o mercado, vem em mim que eu estou fazendo assim. O que é isso? Verticaliza o fator de outorga lá embaixo. E fora dali, fator de outorga alto. Tá pago. Tá pago. O problema é que a gente acha que a lógica imobiliária não dá para enfrentar. E aí eu tenho um texto que eu escrevo falando, não me mande para Cuba, me mande para Paris, quando você quiser me xingar. E eu não tenho nada contra Cuba, conheço Cuba, fiz meu trabalho final em Cuba. Mas eu estou falando de lógica de cidades capitalistas. Sim. Toda a Europa Ocidental, todo o regramento previsto no Estatuto da Cidade se baseou na legislação holandesa, francesa e inglesa. Então, se não dá para fazer, dá. Dá para fazer. Ah, mas é uma mudança radical? Mas foi radical como foi o Fundef, como foi o Fundeb, como foi fazer ciclovia. Eu costumo dizer o seguinte, não é que outro mundo é possível, é que só outro mundo é possível. Porque nós estamos fervendo o planeta, nós estamos fazendo cidade cara e burra, porque você está pagando 6 bi por ano, e a gente tem que começar a enfrentar. Muito tempo no poder público, a gente vai ficando com coraça doída e não quer mudar muita coisa. E tá perdendo passageiro. Então acho que tá na hora da gente sentar aí esses ambientes aqui. Tá perdendo passageiro, mas nem uma porra do empresário deixa de brigar por uma... Porque as prefeituras estão fazendo um subsídio. Mas a cidade média já conhece. Não, mas as cidades que conseguem fazer um subsídio nesse modelo zoado... Calmon, vou agradecer você, muito obrigado. Me desculpa aqui de a gente não ter mais tempo, mas assim, eu quero você de volta aqui. Valeu, que tamo aí. Precisa de umas 3 horas de programa com você aqui. Gente, obrigado. Muito obrigado, Calmon. Nós vamos continuar aí o Calabria.
Valeu, aqui. valeu. E eu sigo, né, pegando o gancho aí que ele deixou. Teve algumas falências na pandemia até de empresário, não foi tanto, mas porque as cidades começaram a cobrir, mantendo esse modelo. Então, Parece que a gente também... não, teve algumas, no Rio teve algumas, não lembro agora de cabeça, mas teve, se não me engano, 30 falências, que é Pode pouquíssimo sair aí, não vai atrapalhar em nada não. Pode sair lá pra entregar um negócio pro cara antes que a gente... pro Brasil. E aí, porque as prefeituras começaram a salvar esse modelo ruim. Então a pressão agora tá nas prefeituras de gastar a grana para esse modelo zoado que a gente mencionou aqui. Agora, somando a estratégia que ele falou aí, na parte do desenvolvimento urbano, densamento, eu acho que tem que ter uma estratégia também, como eu falei aqui, né, na via. A via, as ruas têm que ser mais agradável para quem tá a pé, de bicicleta, de busão. E aí, naturalmente, também o cidadão vai começar a ter que mudar seu comportamento e falar, pô, então se eu morar mais longe vai ser ruim e tal. Então, é isso que eu ia falar agora, eu ia discutir jogar com ele. com essa atratividade do deslocamento. Calma, mas vem cá, se você tem um transporte público de qualidade, com tarifa zero, que você vai pegar um ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi, você pode trabalhar, como eu falei, home ônibus. É lógico, pô, a gente trabalha pra casa. Hoje em dia, pra mim andar de carro, eu preciso de ter um amigo que dirige pra mim, porque a gente acaba fazendo, infelizmente, nós somos escravos do celular, né? Então, assim, você não acha que essa densidade demográfica, é densidade demográfica que fala, né? Também. Ela também não ia ter uma adaptação? Com uma via com 9, 10, 15 faixas, a galera vai usar carro. Então, tem que ter uma estratégia também do viário, da via induzir esse comportamento, que é um pouco que a Europa fez também, né? Ele está citando aqui Holanda, Paris e tal. Lá você tem calçadas ótimas, ciclovia, VLT, metrô, lugar para guardar as bicicletas, porque às vezes você precisa chegar num ponto, você pode não sair de sua casa para ir até o serviço de ponto ou até a UBS de bicicleta, quer dizer. Mas você pode ir até um ponto, guardar a sua bicicleta e pegar Exato. Então, assim, pega vias expressas, né, as rodovias Fernão, a Dutra, a própria Marginal, tinha que ter um corredor com uma grande capacidade, para ser muito mais fácil a pessoa vir de busão do que vir de carro. Então, você também do seu comportamento. E não é também, uma guerra ao carro ou atrapalhar. Tem lugares que são assim, pra ir no centro de São Paulo, pra ir lá na 25 de março, muita gente já sabe, pô, lá é mais fácil, não tem de parar o carro, lá vou pegar o metrô. E acaba também induzindo um valor alto de tudo que significa carro, né? Sim, estacionamento, combustível, zona azul. Então, é uma dança cultural. E eu gosto de fazer o paralelo, não lembro se eu já falei aqui, dos Estados Unidos, que tem muita produção cultural lá. Você pegar os seriados americanos que se passam em Nova York, Friends e tal, a galera pega busão, faz piada com o metrô, faz piada com o busão e tal. Táxi, agora, você pegar Big Bang Theory, que é gravado em Los Angeles, que é uma cidade que pautou pelo carro, a piada lá é que o Sheldon não dirige, tem que dirigir pro Sheldon, ter o carro, tal. E não é que tava ninguém lá ensinando os caras a fazer. Culturalmente a cidade já tem esse componente, já que porque a cidade induziu isso. Então a gente tem que fazer uma cidade que induza mais esse comportamento. Tem um discurso de que a juventude já tá um pouco mais suscetível a isso. Eu ainda não boto muita fé, mas se for é bom, né? Mas as cidades têm que incentivar ainda mais isso, velho. Ter mais calçada, o ponto ser melhor de ficar, ter Wi-Fi no ponto também, no busão, pra galera poder no pegar. Ponto é boa. Então, eu acho que a gente briga por Wi-Fi espaço... nas praças, mas já começando no ponto já é bom. O espaço por mais que a ideia é você diminuir o tempo no ponto. Sim. Eu sempre falo, eu falo algumas coisas às vezes. O ponto é pra você chegar e pegar rápido. Eu falo algumas coisas que as pessoas às vezes ficam bravas comigo, mas, por exemplo, eu digo que hoje, em Guarulhos, se você analisar por um lado lógico de mobilidade, você tem muito ônibus. O problema é que você tem muito trânsito. Sim. Você poderia ter menos ônibus com menos tempo de espera nos pontos se você tivesse um ônibus que saísse do seu ponto inicial e conseguisse voltar no tempo certo pro seu ponto inicial. É isso, eu acho que é até mais urgente do que tarifa zero, que tem que ir fazendo, pegando dinheiro, tal, é a via, faixa exclusiva, corredor, pro cara chegar, pegar e ir, velho. E aí um programa de reformulação, que é o que você pincelou aí, tirar a táxi não é com coletivo, velho. Não. Se for pra dividir a faixa de ônibus, é com um escolar, que é coletivo, com fretado, que é coletivo. Com um individual, não. Porque o fretado é de vez em quando. O escolar é em 2 fretado é mais complicado. Escolar acho que até dá. Escolar acho que até dá. O fretado é um pouco mais complicado. É porque o escolar também não para em lugar nenhum. Vai embora direto da escola, então, quem sabe. Mas eu, pra mim, é que nem você tá no mercado. Você tem o caixa exclusivo e o caixa preferencial. O caixa preferencial todo mundo pode usar. Só que se tiver um idoso, uma senhora grávida, alguém com algum problema, ele tem que passar na frente, tudo bem. Agora o exclusivo, se não tiver ninguém usando, ninguém pode usar. E o importante exclusivo é para dar
a pontualidade e para o cidadão a confiabilidade. Saber que ele vai descer 5 para as 2, vai chegar no ponto, vai passar o busão das 5 para as 2. Inclusive, porque hoje você desce lá e não vem, aí tá trânsito. Inclusive semáforo, né? Tem tecnologia para tudo. Tem tecnologia. Que você tem tudo, semáforo certinho, não é isso? É regulado, sim. Não, já teve em São Paulo isso também. Aqui eles fazem isso pro carro hoje, né? Pro carro poder não parar e tal. Mas você tem um equipamento. Hoje você entra numa garagem de ônibus, para vocês entenderem, você entra numa garagem de ônibus, quando ainda tinha cobrador, e hoje tem só um motorista cobrando, mas o motorista não precisa fazer o cálculo do dia. Já tem lá o registro da catraca, quantos que entraram em Vale Transporte, quanto que entrou em dinheiro e tal. Então o motorista só precisa pegar tudo, jogar lá em tese, tá? Em tese. Jogar dentro de uma sacolinha e entregar. E tem pontos, tem semáforos que seriam assim, né? O ônibus está chegando no semáforo, o semáforo abre pro ônibus. O ônibus passa, o ônibus não pegaria, em tese, congestionamento nem... Sim. Isso tudo dá para fazer. E hoje já funciona. Hoje os corredores já funcionam. Hoje você que vai pro centro de São Paulo, você sai de Guarulhos, vai pro centro de São Paulo e volta para Guarulhos, se você pegar nos horários de pico o ônibus, você chega mais rápido que o carro. O carro, com certeza. Você não tem conforto, você não tem... Então, tudo isso tem que se adaptar, mas o tarifa zero é ou não é viável? É viável. E é uma ferramenta necessária, uma ferramenta para ajudar isso, porque com o tarifa zero aumentando o número de passageiros que vai aumentar, você ganha mais massa política para falar, mano, estamos beneficiando aqui uma população gigantesca. Então você ganha mais força política para lutar por essa necessidade da cidade. Que é uma necessidade do cidadão, como a gente falou aqui, né, social, e é uma necessidade da cidade, porque o modelo de carro não funciona. Então, tendo mais passageiro, esse modo ganha mais força política também, para você poder falar, precisamos fortalecer ainda mais, ter mais corredor, começar a duplicar corredor, ter 2 faixas, não uma só, para ter via expressa e paradora de ônibus, né? Mas segurança e tudo mais, né? A segurança no trânsito. Também, com menos motoristas, tem menos ocorrência de trânsito. Você vai ter mais pessoas profissionais nisso. Cara, nós estamos lá com o Tarifa Zero em Guarulhos, embarque nessa ideia, e assim, a gente tem conversado bastante justamente essas questões. Redução de custo para a população, a democratização do transporte público, porque eu tenho uma preocupação muito grande com isso, Calabria, porque para mim, eu volto a dizer, transporte público não é uma questão só de transporte ou de mobilidade, mas é uma questão social. Ela encontra um lado da cidade com a outra, ela faz você encontrar com a sua família mais fácil, você encontrar o lazer mais fácil, você encontrar a saúde mais fácil. Eu acho que no Brasil a gente ainda trata muitas coisas de forma errada. A gente cuida da doença, por exemplo, e não cuida da saúde. A gente precisa prevenir. Então, assim, privilegia o comércio. Mesmo o comércio investindo, o comércio tem retorno. Ou não tem? Muito retorno. Não tem... Porque aquele cara que tá, aquela família que está economizando no Vale Transporte, está economizando ela não gasta? Ela vai poder gastar, vai poder rodar mais final de semana. Os benefícios são muitos. Eu estava lembrando que você tinha ouvido falar, tem cidade costeira, Maricá teve relato, e teve uma outra, não lembro qual que foi, acho que Calcaia falaram, que tinha população da periferia que não conhecia a praia, morava na cidade e não conhecia a praia, com a tarifa zero, pôde ir pra praia. Então em Maricá teve relato assim. Que às vezes dá de receio, né? Vou na praia, não vou poder comer Agora vai poder gastar, vai poder. Vou comer um hambúrguer com meu filho, com a minha filha, agora pode. A gente precisa compilar esses dados, mas o impacto no comércio é, claro, até fora do Brasil. A gente foi pra Dunkerque, que adotou tarifa zero, e lá não tem a desigualdade social que o Brasil tem. Lá eles colocaram tarifa zero pra aquecer o comércio da cidade. Olha aí, ó, e assim, o Calabria acabou de passar aqui, então eu quero que vocês mudem isso aqui, ó. Aqui a gente tava colocando com mais de 70 cidades, são mais de 100. Mas tá mudando direto, mais de 100 agora. Mais de 100, são 105 cidades já. Então, esse panfleto nosso já tá atrasado, gente. Então a gente precisa implementar isso em Guarulhos e a gente precisa discutir isso a nível nacional. Sim. Porque, e novamente, não adianta me falar que a prefeitura, não dá para tirar os 6 bilhões, como o Calmon falou, só do contribuinte. Nós precisamos tirar essa tarifa de todos que se aproveitam do e aí algumas coisas legais. Público. Além de uma coisa, desculpa, para você já falar direto, a gente também precisa de transporte 24 horas. Sim, sem dúvida. E não adianta a gente ter um transporte também, uma tarifa zero, só que aí chega de madrugada, eu preciso ir pro hospital, pô, vou ter que tirar meu carro. Como que tá o noturno em Guarulhos? Nem sei. Cara, é outro tema ignorado. E assim, velho, tem segurança noturna, galera trabalha em balada, garçom, um monte de trabalhadores noturnos, fora os plantonistas, enfermeiro. Fora o cara que foi ali tomar uma. Que fora. Pô, ao invés de eu ir com o meu carro, vai de busão. Você não pode beber e dirigir, gente. Não pode beber e dirigir. Vai de busão. Isso é por segurança e pela própria legislação. Mas mais do que isso é pela consciência e pela segurança.
Pô, se eu tenho um ônibus que me leve e traz, cara... Não, sem dúvida. E é Agora muito você vai ignorado. ter o saco do motorista, né, Quando- cara? Você bêbado vai conversar pra cacete com o motorista, mas fale com o motorista só antes de É bom ter o dispensar. cobrador pra É já, bom ter já fazer esse meio campo. a segunda pessoa dentro do O carro pra auxiliar, poder né? bater um papo com aquele que tomou uma E maia. quando o Haddad implementou o noturno lá em São Paulo, eles avaliaram. E tinha gente que ficava no ponto esperando até voltar rodar o sistema, tinha gente que nem ia. Então é outro setor ignorado, que é a galera que trabalha de madrugada. E o noturno é mais fácil para o Tarifazero, porque nem vai explodir tanto a demanda, né? Então acho que é um primeiro passo também para as cidades. É já Que pôr. seria uma compensação também das empresas de ônibus. Falar, bom, já que a gente está com tarifa zero, vocês têm que trazer melhor condições para os trabalhadores, melhor condição para os passageiros, mais conforto, mais segurança, mais rapidez, mais fluidez. E também você ter um transporte coletivo 24 horas, além do meio ambiente. Sim, e aí deixa eu dar um relato muito legal que a gente ouviu também, mostrando um exemplo muito claro do impacto da tarifa zero. A cidade de Mariana, que é a cidade histórica de Minas, que é lá da época da mineração e tal, adotou a tarifa zero. A cidade ela tem uma área muito grande. A cidade é pequenininha, tem... não lembro se 50, menos 100 mil habitantes, mas tem uma área muito grande, tem bairro afastado, bairrozinho lá distante e tal. E o sistema urbano da cidade tinha linhas que era R$15 a tarifa, porque é muito longa e tal. R$15 a tarifa. E a prefeitura adotou... Era mais caro, hein? porque é uma linha que vai muito longe. Esse é E a viagem. prefeitura adotou tarifa zero. Essa galera que é um bairro afastado, um bairrozinho rural, a galera agora tá pelo busão tarifa zero, vai no centro vender o que produz na horta lá, alface, tomate, etc. Então, gerou uma possibilidade de trabalho, de empreendedorismo para a população com E a além tarifa de zero. vender, ele acaba também Consumindo, o comércio, porque ele acaba consumindo. Já que ele tá vendendo mais, ele vai comprar uma roupinha diferente. E assim- ele vai comer um negocinho diferente, vai tomar um café diferente. O impacto que ninguém imaginava. Você está aquecendo muito a economia da cidade e a população lá super abraçou, né? Até ela falou, meu, o prefeito nem cogita tirar, porque é um negócio que virou a marca. Aí agora tá Ouro Branco do lado copiando, a prefeitura de Ouro Preto pressionado para copiar também, Sabe o porque que a falavam população do viu o Tarifa impacto Zero? que gera. Sabe o que falavam do Tarifa Zero? Inclusive, empresários falavam assim, pô, vai dar muito vagabundo, os caras não... que é falta de política pública. Gente, quem mora na rua não mora porque quer. O homem, a mulher que tá sobrevivendo na rua, tá sobrevivendo, não tá lá porque quer. Ou ele tem algum problema de saúde ou de mental muito grande, ou ele teve problema financeiro muito grande. Ele precisa voltar para a sociedade. Exato. Tem uma política pública de abraçar essas pessoas novamente. Nós precisamos... Chega de guerra. Chega do ódio. Nós precisamos de amor. Nós precisamos abraçar as pessoas. E aí, falavam isso. Não é como se a tarifa resolvesse esse problema também do vagabundo, do Não, cara então que tá mas na sabe rua, que né? falavam, não, o cara vai entrar no ônibus, vai passar o dia inteiro dormindo. Mas não vai. Não acontece, cara, não acontece que é a vai. circulação e tal. Porque O que acontece é que a Secretaria aí de Direitos Humanos tem que ir lá também atender. um tem que atender Com a tarifa o seu. zero, o cara consegue chegar no albergue mais fácil, se for o caso. Se chegar no fácil. outro albergue, se o albergue estiver lotado, numa UPA. Então, Não assim, precisa, às tem vezes, que... dormir na rua, consegue chegar, como ele Chega falou, no um albergue, lugar. já não vai precisar mais dormir Precisa na aí rua. o Direitos Humanos da Secretaria que for responsável pela pauta também tá atenta, troca ideia com o órgão de transporte, ver se alguma região tá tendo mesmo ou não. Mas em nenhuma cidade que a gente teve uma reclamação muito grande disso. Ônibus cheio, lotado, todo mundo também. Toda vez que vem falar comigo sobre tarifa zero, fala, porra, Brinco, mas o ônibus vai superlotar. Diz aí. Aí as cidades todas estão relatando que estão tendo que aumentar a oferta, melhorar a frequência, dar mais pontualidade para conseguir redistribuir. Porque aí você também tem menos carro na rua, Sim, você acaba realmente, tendo uma fluidez muito mais rápida, ou não? Mas esse é um problema que ele é bom, na verdade, que tem lotando porque Sim. tá mais gente usando. Então você tem que aumentar a frequência e chegar num nível ótimo. Não vai ser um aumento infinito, né? Ninguém vai ficar passeando à toa, a galera tem coisa pra fazer na vida também, né? Então não é uma coisa incomensurável, uma coisa... impossível de medir. Você consegue medir, readequar a oferta, aumentar a oferta e reorganizar. Como eu falei, As cidades se estão você relatando tiver isso. uma continuidade em Guarulhos, você poderia, hoje, com uma continuidade, com um horário certo de passagem nos pontos, você poderia até diminuir a frota que você ia atender. Se tivesse, gente, entenda, eu não estou pedindo para diminuir a frota da cidade. Hoje não tem condições. Mas se você tivesse um ônibus que tivesse a liberdade de sair do ponto inicial, chegar no ponto final e voltar nos seus horários, você ia ter menos tempo de espera nos pontos
E você poderia até usar menos ônibus. Agora, quando quando você você tem- manter e aumentar a frequência, E aí, por quando exemplo. você começa a ter uma tarifa zero, você aumenta o número de ônibus, só que os ônibus não vão ficar parados no trânsito. Vão rodar, vão rodar. Vão rodar. E com a tarifa zero, a integração é muito mais fácil. Você pode Acaba pegar um sendo e trocar. quase igual o metrô, ou não? Depende da demanda da rua, né? Se Nas você, vias não, se principais, você sim, nas começa a ter as vias principais, principais só com Isso, transporte isso, público, isso. você não tem o trânsito, você tem o equipamento semafórico de acordo e tudo mais, você... E uma coisa que eu acho muito legal, a integração também fica liberada, porque você pode pegar um busão até ali, é mais perto de eu descer e pegar aquele corredor, e aí você, na baldeação, pega ali um salgadinho pra ir comendo, tal. Então muda a forma Você da aquece o população comércio. se apropriar da cidade, velho. Você Eu não tá faço gastando muito isso... Não tá gastando com o transporte público, você fala, vou aproveitar comer aquela coxinha aqui. Eu faço muito isso, que já tem um bilhete único em São Paulo que te garante isso, mas ainda que pagando. Se fosse tarifa zero, ia fazer muito mais Um isso. bilhete único te dá o quê? 2 horas? Quatro integrações. Quatro integrações. Em 2 horas. Em 2 horas. Mas depende do percurso, dá pra fazer bastante. E às vezes, né, você tá meio longe, se eu trocar ali, tem ali uma padoca, ali tem um boteco, pega, sai, pega uma bebida, uma água. Então dá pra fazer. E a tarifa zero permite isso de forma totalmente livre. E aí o que é legal também, muita gente, como você falou aqui, né, não viaja com filhos, não faz viagem a lazer porque é caro. Com a tarifa zero isso também vai ser permitido. E aí tem que reavaliar também algumas linhas para atender parques, atender centros culturais, UBS, UPA e tal. Porque a galera vai poder usar busão para tudo, não é mais só casa-trabalho. É um uso livre do transporte. Se um grande shopping investe também no transporte público, ele também pode requerer que tenha linhas mais rápidas, então ele vai ajudar também nesse trânsito, né? A gente tem shoppings lógico que muitos shoppings também ganham com estacionamento, a gente sabe isso, mas, às vezes é melhor você ganhar com as pessoas que estão gastando. O cara às vezes vai no estacionamento, roda o dia inteiro no shopping e não gasta nada. Por quê? Porque, já paguei estacionamento, Então, com o transporte público, a pessoa sempre vai sobrar um pouco mais de... Não é possível. Mas isso é muito claro. Não é possível a pessoa falar... Inclusive, eu tenho discutido muito com o Fundo Municipal de Transporte. Você, em vez de ter o Vale Transporte, você ter esse Vale Transporte ir para o Fundo Municipal de Transporte. Porque, assim, eu estou falando dos grandes centros comerciais, dos bancos, enfim, de tudo que recebe benefício por causa do, inclusive, lazer e tudo mais. Mas o próprio município tem que investir também. Sim. Mas, cara, o impacto econômico é o primeiro, não é nem questionável, mas isso é óbvio, isso é muito grande. Todas as prefeituras estão relatando que é o que praticamente o primeiro passo que claramente faz valer a pena, porque algumas cidades que adotaram dessas 105, a cidade não teve esse debate que a gente está tendo aqui, não teve um estudo. Algumas cidades adotaram porque o setor está quebrando com a perda de passageiros e tal, né? Que algumas cidades pequenas têm mais grave do que cidades grandes como São Paulo e Guarulhos. E aí a prefeitura vê que assim, já paga um VT de quem é servidor municipal. Já paga uma parte. Vou ter que pagar subsídio. Aí vou ter que ficar fiscalizando o bilhete. Eu vou assumir esse negócio aqui e deixa liberado. E a gente teve em Formosa, perto de Brasília, que a prefeitura nem sabia que tinha outras no Brasil. Ele falou, deixa eu adotar aqui e tal, e ver. Aí depois que foi pesquisar, achou Maricá, achou Agudos e tal, achou, né, as ONGs também que atuam no Maricá, por exemplo, não foi a Maricá também não foi a primeira. Foi a primeira grande. Diferente por causa da questão do... Não, mas Maricá também adotou antes do royalty, viu? Antes do royalty. Toda vez que a gente vai falar de Maricá, todo mundo fala, mas tem os royalty do pré-sal. Mas foi antes, então. Antes, isso é muito bom. E também foi um debate lá do Quaquá na época, que ele falou, as empresas lá, ele falou que tinha muita pouca confiabilidade, a galera reclamava. Aí ele assumiu a parte da operação, e aí que ele viu, o custo não é tão alto, eu vou assumir isso aqui e tal, pra conseguir aumentar o uso e tal. E depois que ele foi estudar, viu que ficou mais barato do que ele imaginava até também, porque começou a pagar por custo e tal, né, não pagar por passageiro. E aí depois que veio o royalty, aí o royalty ajudou a melhorar. Com o royalty ele conseguiu aumentar a frota, comprar veículo novo, refazer um terminal novo. Então ele conseguiu melhorar a qualidade. E agora, né, acabou outro contrato que tinha vigente, ele assumiu toda a prefeitura, todo o sistema. Então o royalty ajudou lá a melhorar. Ele não fez por causa do royalty, ele fez lá antes dos royalties. Ele fez lá no final de 2012, 2013. Cara, é muito bom a gente ter isso aí. Então precisa fazer duas coisas aqui, ó. A gente mudar aqui que não é mais 70 cidades, já são mais de 100 cidades. E a questão de Maricá, toda vez que a gente fala Maricá, mas lá tem os royalties. Não é isso não, eles já tinham investido antes.
Cara, quase sempre é uma decisão ali da cidade e tal. E o que acontece, que tá acontecendo muito agora, que tá aumentando sem parar, é que começa a replicar a ideia. Então a gente tá vendo muito formar uns grupos de cidades. Então, Maricá... Tá aumentando as cidades que estão assumindo sem parar. Não tá aumentando sem parar. Muitas no começo adotaram... sem parar com pedágio. É que assim, muitas no começo, que eu quero dizer, muitas cidades no começo adotaram por iniciativa própria ali, pô, viu que a conta fechava e tal. Agora tá muito rápido o aumento de cidades com tarifa zero, porque a ideia tá replicando. Então a gente viu que Maricá adotou, agora Tanguá, que é vizinha, adotou, teve mais uma lá perto que adotou também. Uma tá para adotar, mas tá tentando. Perto de Fortaleza, você tinha Eusébio, agora já tem 4 cidades, que uma vai vendo que deu certo a outra, essa discussão que eu tô fazendo aqui, que eu falo que toda a sociedade tem que ter a sua parte nisso, a gente consegue conversar isso facilmente. Esse está sendo um debate que poucos prefeitos estão comprando a briga. Alguns estão tentando, mas a galera está mais assumindo no orçamento por enquanto, viu? A gente teve agora Paranaguá, no Paraná, e Vargem Grande Paulista, que tentaram substituir o Vale Transporte, criar uma parcela de contribuição dos empresários. Paranaguá não deu certo, Vargem Grande deu. Então as cidades estão tentando. Eu acho que algumas cidades têm que pautar isso melhor, porque as cidades que estão adotando são muito pequenas e às vezes o prefeito ali não é muito amigável com a pauta, fez porque viu que deu certo. Falta esse debate que estão fazendo aqui. Falta um cara com um debate que você tem, que o Tato tem, que o Boulos tem, a Natália Bonavida da Rio Grande do Norte. Vim com um debate mais completo e falar, eu vou fazer e aí os benefícios têm que ser distribuídos também. Então eu vou cobrar aqui de quem tem muito estacionamento, de quem gasta muita gasolina e etc, né? E fazer um debate melhor disso. E aí tem várias possibilidades, né? Tem a CID de combustível que está parada lá na Câmara, tem o debate Vale Transporte, de modificar o Vale Transporte também como ele é cobrado hoje. Tem algumas cidades que estão falando que estão usando crédito carbono. Eu nem investiguei muito para ver se funciona muito bem. São Caetano do Sul falou disso. Eu escutei também sobre isso, mas a gente não conseguiu estudar. Não fui muito ainda, atrás, nem vi se está dando certo. Crédito carbono é interessante. Mas tem que fazer esse debate, velho. E eu acho que, assim, estacionamento é muito claro, porque se você vai aumentar o número do ônibus, vai reduzir o estacionamento, esperamos, né? Então, esses shoppings, essas vagas infinitas aí que... os prédios agora também no plano diretor que foi modificado, 7 andares de vagas, tem que ser desestimulado, cara. E aí quem abusou, cobra uma taxa, até porque o cara pode depois também reaproveitar aquele terreno e fazer, sei lá, uma sala de cinema, fazer loja. Pode mudar, né? Pode mudar o uso. Muda totalmente a economia da cidade. Sim. Né? E é o que a gente precisa caminhar. Que é o que eu falo lá, a gente só tem só um bosque lá em Guarulhos lá. A gente tem lá no Ponte Alta, a gente tem um espaço maravilhoso, né? Que até o Zé Ayrton sempre fala comigo lá. Tem um espaço maravilhoso com animais silvestres, flores silvestres, e que a gente poderia usar para fazer um bosque também, que aí você descentraliza também. Sim. Mas hoje, como você só tem um Bosque Maia, a pessoa chegar até o Bosque Maia, né? Então, assim, aí chega lá, se vai de carro, você não tem estacionamento. Se vai estacionar, paga caro. Desculpa falar, mas é uma verdade. A gente já teve essa discussão até com os shoppings. Aí você paga caro no estacionamento, você paga a sua combustível, você paga... Aí você chega lá, você não ajuda o cara do hot dog, por exemplo. Você não ajuda o cara a pessoa do algodão doce, do sorvete. Aí a criança quer... Aí você fala, sabe de uma coisa, eu vou ficar em casa. Mas é louco que tem uma mudança rodando. Por exemplo, aqui em São Paulo agora tem shoppings metrô, né? Metrô Tatuapé, metrô Santa Cruz. Já ajuda eu duvido que um desses shoppings tem alguma reclamação sobre... Tem nada, deve bombar pra caramba esses shoppings com o metrô, né? Então, porque já tem aquele consumo inconsciente, né? Você não tá precisando de nada, mas você passa, você viu aquele negócio, você fala, eu acho que eu preciso disso, né, meu? Então a galera que acha que o carro é a base do comércio precisa abrir o horizonte para outras coisas. O secretário de São Paulo falava um tempo atrás, duvido que as lojas lá do centro de São Paulo, que são no calçadão lá da 15 de novembro, reclamam do calçadão. Nem a pau. Então, é uma cultura que... Hoje, nós estávamos lá no calçadão de Guarulhos. Bombando o meu comércio. Calçadão bombando, graças a Deus, comércio bombando e tal. E ali não passa um veículo. É uma questão cultural, né? A gente menospreza o calçadão, o shopping metrô e tudo mais, e acha que não, olha ali, ó, o carro. Mas sabe por que é curioso isso também? Novamente o direito individual superando o direito... Mas eu falo também, é engraçado que o carro chama atenção por causa da ineficiência dele também, porque o carro ocupa muito espaço. Então você pega uma rua lotada de carros e fala, nossa, olha, precisa aumentar uma faixa, porque tem muito carro. Passa um busão com mais gente, só que o busão não ocupa menos espaço. Cara, é aquele negócio que eu falo aqui, ó. Esse daqui tem o mesmo tamanho aqui, ó. Dá pra vocês pegarem aqui, ó? Dá. Aqui tem o mesmo tamanho, ó. Aí você faz de conta que isso aqui é um ônibus.
certo? Aí vamos virar isso aqui ao contrário. Esse aqui é um ônibus, leva 40 passageiros. Aí você pega 40 carros e põe aqui. Vai pegar a mesa toda. Não, você pegar do lado do busão, para ali, 2, talvez 3 carros. Levando 3 pessoas. Se algum tiver mais 4 pessoas... Difícil. Geralmente, não, na verdade... Alguém vai pegar a esposa e tal. Vamos ser sinceros. O carro Mas, hoje leva... mas aí, você pega no shopping, tem aquele estacionamento cheio de carros. Você fala, nossa, quanta 40 gente. pessoas em carros e põe 40 ônibus. Mas você vê, porque como aí o estacionamento lotado de carro, parece, nossa, tem um monte de gente aqui que ocupa aquele todo espação assim. E às vezes você E é ineficiente, velho. O shopping lotado do metrô tem muito mais gente passando. Outra, você começa a poder pôr prioridade. Fala, não, no final de semana vai ter ônibus só pro shopping, por exemplo. Esse ônibus sai daqui e vai pro shopping. Chega ali, só descarrega no shopping, só pra... É capaz de você aumentar a economia ali, né? Mas é isso, que a imagem do carro chama atenção e a própria ineficiência do carro tá chamando atenção. Outro paralelo que fez do busão com o carro, pega a foto aérea de estádio de futebol norte-americano. O estádiozinho fica pequeno, o estacionamento em volta é enorme. E a galera tá indo naquele estádio, ou seja, a pessoa ocupa menos espaço que o carro. Mas o carro chama atenção porque ocupa muito espaço. E aí a galera acha que precisa atender a esse espaço. Não, a gente precisa desestimular esse espaço. A gente precisa reverter essa lógica. E é isso, a ineficiência do carro faz ele parecer que ele movimenta o lugar. E é muito louco isso. Fala, nossa, não, vai ficar trânsito. Nossa. Às vezes o trânsito numa quadra toda parada, tem ali 8 carros, velho. 10 carros já para uma quadra, velho. E a galera, nossa, não, essa quadra aí... Mano, se sair 2 pessoas e for andando, já vai liberar a rua, velho. É muito doido. A gente é muito doido isso muito com aquela questão do carona solidária, né? Que também acabou não funcionando. Que dá pra investir também. Na verdade, parece incrível, cara. Mas no carona solidária tinha cara que colocava um boneco do lado do carro pra falar que tava com 2 pra poder pegar a faixa. Não é? A fiscalização é difícil. Mas fora do Brasil funciona. Eles chamam, né, de carpool lane. Que na verdade, o Uber começou assim, né? Uber não era pra você tinha um papinho Uber era pra o seguinte, ser assim. eu vou ir trabalhar, então no meu caminho, pra mim não ir sozinho no carro, eu pego mais 2, 3 pessoas que vão pro mesmo lugar. Mas ela acabou se transformando em um táxi. Uber, né? Mas tem aplicativos que fazem isso ainda. Acho que o Waze faz, que é a carona solidária, BlaBlaCar, né? Mas o Uber nasceu assim. O Uber nasceu pra isso. É que eu acho que o Uber falava que fazia isso. Aplicativo de carona. De carona. O Uber é um aplicativo de carona. E aí acabou se transformando num táxi colorida. Calabria! Porra, cara, eu não sei como agradecer você. Muito bom. Não É bom esse sei debate, mesmo. é bom. Eu acho que a gente precisa sair daqui do podcast, do Podpapo com o Maurício, e a gente fazer isso na rua, conversar com o povo. Pra mostrar isso pro povo, que dá certo. Porque, infelizmente, hoje mesmo a gente tava lá no centro de Guarulhos e tem pessoas que falam assim, não vai dar certo, não vai dar... Gente, a gente nunca pode tirar o direito... a gente sobrepor o direito individual pelo direito coletivo, né? E quanto mais coletivamente a gente discutir isso, mais a gente vai alcançar a excelência. Você vai ter menos tempo no trânsito, vai incomodar menos os motoristas de ônibus, porque assim, gente, não é brincadeira. Motorista de ônibus é afastado, é a segunda maior categoria afastada por problemas mentais. Isso é pesado. Além dos problemas físicos, de coluna, de joelho, enfim. A primeira categoria é policial militar, a segunda é motorista de transporte urbano, gente. Parece, não, o cara anda um pouquinho, parando um pouquinho. Isso pros pontos, ainda pega o trânsito. Você aí, que pega trânsito todo dia, o trânsito é estressante. Se você pudesse hoje sentar num ônibus, arzinho condicionado, ficar aqui, ó. Você não quer trabalhar? Você ia ficar ali mexendo ali na internet, vendo piada, o cara, sabe? Vou te falar. Aí você vai falar, mas tem segurança. Não. A partir do momento que você tiver mais gente dentro do ônibus e não tiver o dinheiro dentro do ônibus, você também tem mais segurança. Eu tô há mais de 10 anos sem carro. Precisei levar minha mãe no médico, o carro dela. Outro dia eu falei, mano, como que tem gente que aguenta isso todos os dias, velho? Você tá louco. Cara, eu sou motorista de ônibus. Eu nunca tive problema de aguentar o trânsito como ônibus. Mas como carro, eu não aguento o trânsito. É isso. Nossa, o trânsito do ônibus eu sou obrigado a aguentar porque eu tava ali como motorista. Mas o trânsito de carro eu também não aguento. Calabria, muito bom. Cara, muito obrigado mesmo. Bom demais o debate, Eu velho. preciso ter você mais vezes aqui, a gente conversar isso mais abertamente. Bora. Em reuniões também na cidade, porque pra mim são duas coisas que no Brasil, na verdade em qualquer país do mundo, resolve o problema. Primeiro, educação. A educação resolve saúde, resolve segurança, resolve tudo. E o transporte público para todos alcançarem aonde você quer. Adicionar nisso ainda, o transporte também tem uma possibilidade de
trazer a galera do individualismo para uma vida mais coletiva, de trocar ali no busão, ver a mulherzinha, conhecer a senhorinha, conhecer a galera do seu bairro. Então, Cara, tem eu aposto ônibus. também nesse rolê da coletividade Você que sabe o busão que promove. eu, como motorista de ônibus, a gente fazia as linhas, então você tem aqueles horários de pico e tal. Final de ano, a gente fazia festa de Natal dentro de busão ônibus. fazendo, Né? Você fazia Páscoa dentro de ônibus. Então, assim, hoje ainda faz. Então, é muito bom. É muito bom. A gente precisa dar prioridade para quem nos ajuda mais. Total. Mais uma vez, Calabria, valeu. Abração, muito obrigado. Cara, não deixam de curtir aqui e assistir. E também vou agradecer a Guarupaz, o Márcio lá da Guarupaz e o Márcio da Nem é... Black Rock, The Rock. The Rock, Black Rock é outra coisa. Eu vou ter que ir lá e falar com os caras da Black Rock lá, porque eu tô fazendo propaganda pra cacete pros caras, né? Então, The Rock Barbearia, o Marção também. Me arruma um horário aí, Márcio, beleza?